Mudando uma. Alô, alô. Mudando uma já funciona. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 2 de abril de 2011, sábado. O verbete é 1887, 5 páginas, 49 elogias e 18 máximas. Eu chamo a atenção que o detalhinho tem 11 máximas. O tema é Síndrome da Pré-Derrota. A especialidade é a parapatologia. Agora, quem redigiu esse verbete foi a professora Ami. Cuidado com ela, que ela já está aqui, sabe, na poltrona das res. Definiologia. A síndrome da pré-derrota é o estado ou condição íntima da consciência orgulhosa, sistematicamente recuando frente a desafios e oportunidades evolutivas, por medo, consciente ou inconsciente, de reviver os insucessos dolorosos, anticosmoéticos, acabrunhantes, vergonhosos, opressivos, traumáticos e mal resolvidos do ciclo multiexistencial pessoal. As raízes holobiográficas pessoais, a lembrança vívida das derrotas vivenciadas, o ato de preferir a derrota prévia à dúvida da vitória, a postura de só entrar para ganhar, a autocorrupção levando à troca do prioritário pelo não prioritário, as ambiguidades na efetivação da autorreeducação, a dissecção dos valores pessoais e o expurgo dos valores anacrônicos, a coragem para lancetar os abscessos paragenéticos, o gargalo enquanto única saída para a crise de crescimento, a heteroassedialidade enquanto pré-requisito para o acerto grupo kármico. Quer dizer, a heteroassedialidade, no caso, que tem que ser combatida, não é isso? Para chegar lá. Agora, tem um teste na argumentologia com 15 realizações ou para-realizações evolutivas apresentadas na ordem alfabética para sua reflexão. Na remissiologia, em 15 itens, nós destacamos autodestravamento, desamarração, melexa anunciada, nódulo holominemônico e travão. Agora, tem a frase enfática que dessa vez está perfeita. Não pode aumentar e nem diminuir, nem ponto, nem espaço. E outra coisa, tem 6 palavras com SS. Você é da SS, é isso? Então tem a para-autossemiologia quanto à síndrome da pré-derrota. Constitui técnica para o intermissivista interessado na identificação e autossuperação das fissuras psicossomáticas sutis e insuspeitas. Você reconhece sofrer da síndrome da pré-derrota quanto a alguma tarefa prioritária para a autoevolução? Em qual grau e área de atividade? Agora, as palavras que tem SS. Para a autossemiologia, intermissivista, interessado, autossuperação, fissuras e psicossomático. Eu olho uma opção de coisinhas de vez em quando. Agora, a pergunta. Há alguma verdade que fotografias conservam as energias da pessoa fotografada? Não. Conserve a lembrança com a evocação. E aí tem muita energia, sim, mas é de todo tipo, não é só da pessoa. Quais técnicas o senhor poderia explicitar para lidar com a impulsividade e com a indefinição? Olha, tem muitas das técnicas nossas que nós temos aí.
A primeira da impulsividade é contar até 100 e morder na língua. Essa é a mais prática que tem. Agora, a indefinição é a pessoa definir alguma coisa no tapa, de qualquer maneira, e procurar fazer, mesmo que ela erre, ela já vai deslanchar para fazer alguma coisa. Isso, às vezes, é o melhor que tem. Agora, eu lembro que nós temos dezenas de técnicas sobre esses assuntos já. Só olhar a enciclopédia. Qual a melhor forma de influenciar a energia sexo-chakral feminina no processo de sedução, no caso da dupla evolutiva sem anticosmoética? Além do EV, poderia esterilizar a energia sexo-chakra para pretendente ou o processo é natural? Não. Quando a pessoa pensa na esterilização de energia, muda a relação sexual. Agora é preciso de ver, né? A intenção que tem aí, o ambiente que está, se não tem goteira, se de olhar, observar bem. Vi o filme Nosso Lar. Gostaria de saber se realmente existe essa colônia, conforme descrito no livro de André Luiz e Igorina Cunha. Olha, o André Luiz falou muito nessa história. Atualmente eu não sei como é que está. Você sabe, tem comunex de todo tipo, mas estão fazendo reurbex. A gente não sabe se Nosso Lar continua do jeito que era. No verbete de ontem não houve nenhuma citação sobre a meditação. Não, mas se falou muito em reflexão. Costuma aliar o EV com a meditação 20 minutos depois de acordar e 20 minutos antes de dormir. Obtém resultados muito positivos. O que o professor acha do binômio meditação-EV? Não, nós já falamos sobre reflexão. Eu gosto mais de usar a palavra autorreflexão, que é melhor. Meditação, tem muita coisa de meditação transcendental, uma conotação, às vezes, um pouco alterada já. É viável como técnica de acalmia mental? Sim, sempre ajuda, né? A autorreflexão de 5 horas, por exemplo, ajuda demais a pessoa. Qual a melhor maneira de abordar os trafalhos de uma pessoa sem machucá-la? Olha, tem uma série de maneiras, né? A primeira delas é usar a paradiplomacia, a energia silenciosa, não é isso? Fazer o encapsulamento cosmoético, tem uma série delas. É por aí. Igual para você. Fatologia, página 88, terceira linha. Página 88, terceira linha. Poderia ampliar a retirada da laguna? É o processo da história do Brasil. Engraçado que eu falo isso todo lado aí na enciclopédia, ninguém nunca me perguntou. Na realidade, o professor Valdo usa muito uma retirada em batalha, né? Toda retirada é uma derrota, porque a pessoa nem lutou, né? Ela recua antes. É daí o exemplo, e também porque o professor... Agora, a laguna é da história do Brasil e tal. A Guerra do Paraguai também, eu acho que tem bem a ver coisa com próxima aqui. A nossa localização aqui. Agora, para você de novo, em Tecnologia 88, poderia explicar a seguinte técnica. Primeira linha, a técnica da auto-parasemiologia. Então, a semiologia que eu quis usar aqui é do conceito da medicina, né, que a pessoa vai, o médico no caso, né, ele vai observar os sintomas da pessoa buscando um diagnóstico. E o que eu propus aqui, se você olhar a frase enfática, eu sei que a técnica está antes que a frase enfática, né, mas se você olhar a frase enfática, é isso que eu proponho, e que a partir desse verbete, né, que a gente faça uma análise de como nós reagimos perante determinados desafios. Então, voltando aqui na argumentologia, tem um item que é o item de teste, que tem uma taxologia. Então, eu coloquei aqui 15 itens, todos assim, bastante autoevolutivos, para a gente fazer uma análise, como que a gente reage, qual é o nosso primeiro sintoma, qual é a nossa primeira iniciativa, quando a gente vê, por exemplo, no item 4, a desperticidade. Né, nessa vida intrafísica. Como você se sente? É para mim? Não. Ou não? Então, a partir desse seu sentimento, dessa sua reação,
você pode ter uma ideia se você tem realmente a síndrome da pré-derrota com relação a esse item. Então, é isso que eu chamo da técnica da para-autossemiologia. É você verificar quais são as suas reações frente, aqui no caso, né, com relação à síndrome da pré-derrota. Agora, outra. Terceira linha, a técnica da autografo-consciência-terapia e a técnica da autodecisão. Então, essa eu até tinha brincado com a professora Adriana, porque ela é responsável, né, por eu ter essa técnica ter entrado na minha vida, né? Acho que tem 4 anos, né, Adriana, que é 2006, então 5 anos, que a OIC criou esse laboratório, né, que era da grafo-consciência-terapia, e eu tive o prazer, né, de estar participando na época, e foi a partir dessa dinâmica, né, que eu comecei a, de fato, escrever com mais garra, né? Eu lembro que o primeiro artigo que eu escrevi, o professor Val disse que eu tinha sido pusilânime, leniente, né? Não sei se o senhor lembra disso. E eu acho que foi com essa dinâmica que eu aprendi a ser mais honesta, né, na minha escrita, e mais fundo. Então, do que consiste isso? A consciência-terapia, você sabe o que é, né? A gente, como terapeuta, autoconsciência-terapia, né? A gente, como terapeuta de nós mesmos. E, no caso, a grafo-consciência-terapia é você usar esse instrumento da escrita, em geral, sobre coisas que você está se auto-pesquisando, buscando, em geral, é isso, né? Fazer uma reciclagem, alguma coisa que esteja incomodando mais. E esse verbete é uma prova de que é um resultado da aplicação da autografo-consciência-terapia. Agora, quarta linha. A técnica da compensação intraconsciencial. Então, isso aqui é um verbete. Eu trouxe até aqui para a gente poder ler. Vamos ver se eu consigo ler nessa letrinha minúscula. Então, é um verbete que diz o seguinte: a compensação intraconsciencial é a técnica conscienciométrica fundamentada no emprego maior de atributo consciencial específico, mais desenvolvido, isso é, um autotrafor, sobre outro, ou outros atributos conscienciais menos desenvolvidos, os autotrafares, compensando mutuamente com equilíbrio tais recursos da inteligência a fim de melhorar os potenciais do micro-universo da consciência. Então, essa técnica, tudo bem, eu tenho esse trafar que me leva à síndrome da pré-derrota. Nessa área aqui, eu tenho um trafar, eu sou medrosa. Mas nessa outra área aqui, puxa, eu tenho um talento, eu sou corajosa nessa outra área. Será que eu tenho como associar esse trafor para estar trabalhando esse trafar? Eu imagino que tenha sido isso que o professor Valdo pensou quando escreveu esse verbete, pelo menos foi assim que eu entendi e tem funcionado para fazer as reciclagens. Nós temos aqui o ECP1, que estão fazendo agora a divulgação da extensão em conscienciologia e projeciologia com imersão na paraprocedência. Tem os temas do curso, o pré-requisito é CIP, CPC ou assistenciologia nos últimos 24 meses. Agora, nesse ECP1, ele favorece os posicionamentos compatíveis com o curso intermissivo para a realização da PROEX. As dinâmicas são elaboradas de acordo com o conscienciograma. Temas do curso: técnicas para a autoconscienciometria, qualificação do vínculo interassistencial, autodiagnóstico pelo estado vibracional, reprogramação do holopensene pessoal. Ele vai ser no Hotel Rafaim da BR, quer dizer, lá da estrada, no dia 6 a 8 do mês que vem, ou seja, de maio. Isso é a próxima turma. Se alguém quiser, é só ligar para o IPC. Vale a pena ver esse ECP1. Mesmo quem já fez, às vezes é bom para atualizar, que o ECP1 hoje está muito mais rico do que era antigamente. É interessante a pessoa se atualizar. Olha bem aí o que pode ser feito nesse sentido. Vale a pena.
Aqui a Vivian. Na patologia, na 10ª linha, eu queria que você falasse mais sobre o expurgo dos valores anacrônicos, né? Quer dizer, a dissecção dos valores pessoais e o expurgo dos valores anacrônicos. E na parapatologia também, a heterasexualidade quanto pré-requisito para o acerto grupo-kármico, lá na 3ª linha. Então, essa questão dos valores pessoais, dos valores anacrônicos, foi uma questão com a qual eu me deparei assim que eu comecei a fazer uma reciclagem mais profunda. Eu lembro que foi até na dinâmica da desperticidade, lendo uma folha dos 700 experimentos, comentava que o desperto não tinha nenhum princípio anticosmoético. E eu pensei, mas eu também não tenho. Ou será que eu tenho? Né? Porque se o desperto não tem, é capaz de eu ter e não saber. Né? E aí eu comecei a ir mais fundo nisso, e eu percebi que muitas vezes não é que eu tivesse princípios anticosmoéticos, mas eu tinha valores. Ou, na realidade, meu sistema de valores, ele não era propriamente cosmoético. Então, eu vou te dar um exemplo. Para mim, os resultados intrafísicos eram uma coisa importante, até pela minha profissão, se eu planejava, projetava fazer, né, eu sou engenheira de profissão, fazer determinado projeto, para mim era importante que aquilo saísse. E na minha vida eu levava isso muito a sério. E eu não percebia muitas vezes que para defender esse valor de coisas intrafísicas, eu passava por cima das pessoas. Tipo assim, não, eu projetei e é assim que é a melhor maneira de funcionar, se essa pessoa está na frente, ela está estorvando, né? Eu não queria parar para ver aquilo. Mas isso foi uma coisa que eu fui concluindo à medida que eu fui aprofundando. Então, na verdade, até escrevi um artigo, apresentei em 2007 no Fórum da Paradireito, essa questão de quando um valor ele não está na ordem ideal. Né? Não é que eu tivesse valores propriamente anticosmoéticos, mas eu colocava numa sequência, numa prioridade completamente anticosmoética. Então, a minha visão aqui com relação a síndrome da pré-derrota é que muitas vezes esse sofrimento, né, não sei se você viu aqui na definição, eu falo aqui da dor, da acabrunhamento que a gente sente, né, porque primeiro você faz essa coisa anticosmoética e depois você sente toda aquela energia que volta, muito ruim, né, muito negativa, e aquilo te joga no buraco, né? Então, essa questão da gente ir estudando e usando o mental soma, porque vem uma reação psicossomática muito forte. E aí você me perguntou sobre a parafatologia, né? A heterasexualidade. Então, o que acontece? Se você, toda vez que você faz um ato anticosmoético, vem esse retorno da energia negativa para cima de você. E os credores vêm, os credores extrafísicos, né? Eles vêm lá se queixar com toda a razão, digamos assim, né? Então, e aquilo, se você não percebeu o que está acontecendo, você vai mais, você dramatiza, né? O que era só uma coisa, às vezes até pequena, vira um negócio gigantesco, porque você se permite aquela situação ser amplificada pelas energias extrafísicas, né, dos assediadores. Agora, se por outro lado você percebe que essa também é uma oportunidade de você rever esse erro, reconciliar com esses assediadores, como eu falei, é uma oportunidade, você dá a volta por cima. Quando você começa a sentir aquele incômodo, você, não, espera aí, isso aqui é uma situação que eu tenho que, olha, errei mais uma vez, mas espera aí, dessa vez eu vou errar curtinho. Eu já vou aqui fazer um conserto com relação a isso. Então, vira uma questão boa. Se você olhar nos verbetes da remissiologia que eu coloquei um verbete bem em cima disso, é o 13, o pedágio parapsíquico, que é exatamente você saber que vai passar por esse tipo de coisa, é natural, né, do pré-serenão, e é bom, né? Está consertando as coisas, é muito bom. É interessante porque assim, eu vivenciei uma situação bem assim essa semana, né? Foi bem... caiu assim como uma luva o teu verbete. Então, assim, para entender um pouco dessa questão das fissuras que você coloca aqui, psicossomáticas, sutis e insuspeitas, né? Que a gente vai, na hora que tem a situação,
você vivencia, depois você tem a crise, né, processos de valores, Bem cosmoética, aí vem esse processo da cobrança mesmo, e aí você começa a entender melhor essas suas fissuras. Então, isso é bem bacana. É uma experiência que eu estou vivenciando aí. Bacana. Gente, eu queria chamar a atenção de vocês, que tem uma pessoa aqui, que aqueles que não conhecem devem conhecê-la, que vale a pena, ela é fora de série. Eu queria que vocês dessem umas palmadas, que há muito tempo que ela não vem aqui. O nome dela é Jane, aquela dona lá, ó, de New York. Ó, aquela lá. Ela veio sozinha e está aí no Village. Eu estou acusando a presença dela, que isso não é todo dia aqui. E ela é fora de série. Vocês adivinhem quem é essa moça. É bom examiná-la de pertinho, com lupa. Vale a pena, tá certo? Agora, ó, seria bom você fazer uma observação aí, mais ampla, sobre as desdramatizações e o dragão tornado mosquito. Que isso ninguém vai esquecer. Eu sei que o senhor sempre fala no elefante, uma coisa assim, né? Mas não, eu falo do elefante, do mosquito, do dragão, do mosquito. Mas que isso é uma bomba coisa atômica. que eu percebi, ainda jovem, que tinha coisas que eu não queria fazer. Às vezes, coisas de faculdade, tinha um trabalho, quando já estava no último minuto, da última hora, na véspera de entregar, que finalmente eu pegava aquilo que estava causando aquela coisa. Aí aquilo se resolvia em minutos. Eu disse, mas gente, tanto sofrimento, né, por causa de uma coisa tão simples. Então você vê que a síndrome da pré-derrota é antiga comigo. E eu percebia que é exatamente isso, a coisa é um mosquito, mas à medida que a gente não quer enfrentar, aquilo vai tomando uma energia e vai ficando um monstro. Por isso a questão do dragão, né, que solta até fogo. Eu achei interessante, professor, que na mitologia, um dos mitos que eu coloquei foi o mito do Siegfried, né? E depois eu estive vendo, fui olhar melhor, né, para entender melhor desses mitos, que ele mata um dragão, come o coração do dragão. Eu falei, tá vendo? O dragão apareceu 2 vezes. E o senhor tinha falado da desdramatização, né? Então, eu sempre tive essa tendência, não sei se isso é uma coisa de teatro, de outra vida, mas é uma coisa de perder o foco, né? Aquele determinado ponto, ele faz um zoom naquilo e, de repente, ele vai ficando imenso. Ele toma, às vezes, uma pequena falha, aquilo vai tomando uma proporção enorme, ocupa todo o universo da pensanidade. Você não pensa em mais nada, aquilo ocupa tudo. E realmente a primeira coisa que você tem que fazer é parar e colocar aquilo no seu devido lugar, porque do chão não passa, né? A consciência não morre, etc. Então, desdramatizar é importante. Que na conferência do neurocientista Sérgio Felipe de Oliveira, a glândula pineal e a espiritualidade, ele afirma: a mulher com perfil de mediunidade e desdobramento, caso faça aborto, ficará com mediunidade de incorporação. O professor conhece esse assunto dentro da mediunidade? Poderia discorrer sobre essa? Não, eu não sei de nada disso, nunca estabeleci essa relação. Não sei se isso existe. Do que eu estudei, eu não vi nada nesse sentido. É preciso examinar quem examinou, né? Agora aqui para você. Poderia expandir na parafatologia, página 88, terceira linha, a heteroassedialidade enquanto pré-requisito para o acerto grupo karma, que é aquilo que eu falei, que é acabar com ela, né? Mas pode explicar, se você quiser aí alguma coisa. Eu tinha, realmente, pelo que o senhor falou, não ficou muito claro, né? Não é que eu queira que tenha ficar heteroassediada, mas é um fato. Eu ainda sou uma pré-serenona vulgar, a heteroassedialidade acontece, ainda não, até a desperticidade, isso ainda vai ser uma situação corriqueira, né, comum. O importante é que ela seja cada vez por menos tempo, cada vez com uma eficácia de assistência maior. E para que isso aconteça, a compreensão dos nossos problemas, a compreensão dos nossos trafares são muito importantes, porque é em cima desses trafares que vêm, né, os nossos companheiros, ou os assediadores, eles vêm por essa afinidade
trafarista, né? E aí, nesse caso, cabe a nós assumirmos a nossa posição de intermissivista, todo o conhecimento que já foi passado para nós, e passarmos para o outro lado, né? Sairmos da situação de assediado para de assistente. Poderia explorar a relação das influências mesológicas e genéticas que ocorrem na infância e adolescência? O que pode alterar o processo consciencial da dispersidade? Poderia citar exemplos? Eu vou falar um pouquinho da minha própria situação, né? Parageneticamente, o belicismo está na minha paragenética. Eu não posso colocar a culpa na minha mesologia. Mas exatamente por essa paragenética minha, pelas afinidades, eu nasci numa família com uma mesologia belicista, né? No sentido que pai é militar e outras situações do gênero, né? Uma casa com um certo nível de conflito alto, não assim, não por falta de amor, não era isso, mas qualquer coisa que saísse do script, aquilo gerava muita confusão. Né? É uma família de controladores, digamos assim, tudo muito controlado e claro que lá havia coleção de arma ou ploteca, não. Assim não, né? Não, na minha casa meu pai tinha um revólver, né? Mas inclusive era motivo de chacota, porque o revólver ficava na gaveta e nunca tinha sido usado e a caixa com as balas ficava em cima do armário, não sei aonde, quer dizer, jamais seria usado aquele revólver. Então, não havia assim, essa coleção de armas. Agora, eu lembro, no período que meu pai foi adido de aeronáutica, né? Meu pai era gaúcho, meu pai era de São Leopoldo, nasceu em São Leopoldo, né? No Rio Grande do Sul. E era uma coisa que ele dava de presente, né? Para os outros adidos militares, eram revólveres da Taurus, né? Taurus, né? Que é a empresa Taurus. Lá do Rio Grande do Sul de armas. Então, existe, né? A relação ela é explícita, né? Mas eu diria que o que pegava mais na minha família era essa coisa do controle, de tudo tinha que ser muito certo, e qualquer coisa gerava um drama, né? Era um dramalhão quando alguma coisa saía do script. Então, isso piorou muito a minha condição. Eu já tinha, e isso intensificou mais ainda. Era tudo em casa. Agora, uma coisa muito engraçada. Uma vez chegou um senhor para mim e falou: o meu negócio, eu fiz uma dupla evolutiva, mas o problema todo é o seguinte: a nossa dupla, se a gente junta, a gente é contra muita gente. Então, eu sou o revólver, ela é a munição. É justamente isso aí que você falou, que separou. Agora, a dupla, quando junta desse jeito, ele achava que destruía tudo. Era um perigo. Você está entendendo? Perigo mesmo, né? Porque quando junta a arma com a munição, junta a fome com a vontade de comer. Que ele interpretava a dupla dele desse jeito. Entre eles eram ótimos. Era a arma com a munição. Mas fora, era problema com todo mundo. Engraçado isso aí, né? É justamente isso. Quando as pessoas são muito belicosas, não é? Agora, voltando à pergunta, o que aconteceu comigo, né? Eu não gostava daquilo, evidentemente. Eu me sentia muito mal, né? Com toda a repercussão energética que vinha. Mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia mudar. Aquele era o meu padrão, né? A mesologia era essa. Mas eu tive uma oportunidade, eu agradeço muito essa família. Teve um período que meu pai foi... Eu estava no início da faculdade e meu pai foi transferido para Brasília. E eu tive o bom senso de ficar no Rio de Janeiro. Ele chegou em qual patente? Meu pai foi no último. Meu pai foi tenente brigadeiro, que é o cargo mais alto dentro da aeronáutica, e ele foi para Brasília para ser chefe do Estado-Maior da aeronáutica. E eu estava no segundo ano da faculdade. Olha, eu vou passar, vocês podem ir para Brasília, que eu vou ficar no Rio de Janeiro mesmo, fiquei sozinha em casa. Não é na época do Adil de Oliveira, não, né? Eu acho que ele era amigo do meu pai, sim. O Adil era meu amigo do peito. Ele era formidável, pode ser. O senhor, quando teve... Ele era o brigadeiro que foi convidado para ser da aeronáutica. Mas veja, eu ia jantar com ele lá, junto do Santos Dumont, onde tinha os oficiais, com o povo todo, junto com ele. Isso,
Muitas e muitas vezes. O pessoal da aeronáutica O era mais Adil light, é que né? olhou aquele negócio do Galeão, aquele negócio, você está entendendo? Lá da turma do Getúlio, aquele negócio, foi ele que examinou aquilo. Ele é que orientou o processo. Brigadeiro Adil de Oliveira. Esse era bom, era positivo esse homem. Muito positivo. E bom, sabe? De alto nível de convivialidade. O povo adorava esse homem. Eu gostava muito dele. Nós estudamos muita coisa junto, eu e ele. Já era bem mais velho do que eu, era um rapaz perante ele, mas é por causa do meu processo de parapsiquismo, ele se interessava por isso. Eu tenho a impressão que Você sabe que lá junto do Santos Dumont tinha um restaurante deles, né, do povo da aeronáutica, aquele negócio todo. Então a gente ia para lá, você está entendendo? Eu frequentei aquilo ali com ele muitas e muitas vezes. Tem o clube da aeronáutica ali do lado, eu frequentava muito quando eu era criança. O povo todo era do clube. E agora ali tem uma série de Por isso que eu estou comandos, perguntando, né? porque no Rio era ele. É mais ou menos nessa no aeroporto tinha o Demoselle, não era? Era o restaurante Demoselle, no próprio aeroporto. Não sei se ainda tem, né? Capaz de não ter mais. Era Agora, chiquérrimo. aquele processo do Galeão que envolveu o povo todo, foi o Adil que viu isso tudo. Brigadeiro. Ele é que superentendeu os negócios grandes lá. Ele foi, o nome dele foi chamado para ser da aeronáutica, mas houve lá umas coisas de política, etc. Ele acabou não entrando. Mas fora de série, homem. Da aeronáutica foi dos maiores que eu vi. Depois eu vi alguns outros lá no ITA, anos depois. Tinha alguns também de alto nível. Inclusive tinha um deles que era muito querido no meio aeronáutico, que me pegava de avião no Rio e me levava lá para o ITA. Ele pilotando, eu ficava junto dele lá para ver. Naquele jatinho. Era um brigadeiro. O meu pai pilotou até brigadeiro. Meu pai adorava. Ele gostava demais. Meu pai teve 11 mil horas de voo, que é bastante. É um número de horas considerável. Realmente, eu acho que era a fase da vida que ele Agora, curtiu. essa turma de aeronáutica, eu tive muito contato com eles devido ao processo de projeção. Né? Muitos deles têm projeção. Isso é histórico, é internacional, já vem de muito tempo. Professor, aqui em cima no ar, Sim. falando em aeronáutica, né? Amir, parabéns pelo verbete. Obrigada, E Tânia. eu queria que você, já que a gente está falando de aeronauta, né, filhos de aeronauta, na fatologia, na 7ª linha, de baixo para cima, o finalzinho ali, as ambiguidades na efetivação da autorreeducação. O que você está querendo falar com isso? Olha, Tânia, devido a essa questão da síndrome da pré-derrota, tem coisas que a gente não mexe, ficam áreas de sombra, né? Então, teoricamente, a gente está aqui procurando preencher as lacunas, né? Isso aqui, por exemplo, parapsiquismo, não sei nada, então estou lá, eu faço acoplamentário, faço dinâmica, enfim, uma série de coisas para ter essa reeducação. Mas algumas regiões, essa é a proposta, né, a hipótese aqui do verbete, a gente evita, a gente refuga. Ali a gente não entra. Então, isso é uma ambiguidade, né, porque, do ponto de vista do mental soma, era ali que a gente mais precisaria estar gerando a reeducação. E é ali que a gente recua, que a gente não vai. Agora, essa questão da palavra ambiguidade, ela veio para mim numa imersão progestoterápica, que eu fiz há alguns anos atrás, que eu lembro que eu perguntei, eu fui com até o Mário, mas não foi o Mário quem me falou, foi um amparador presente, né? Que eu queria saber, né, a questão do meu megatrafar, e foi falado para mim que era ambiguidade. Eu achei que ia vir, né, o belicismo e tal, e veio que era ambiguidade. E aquilo me desmontou. Eu disse, mas eu sou uma pessoa tão franca, direta, né, tão direta, tão aberta. E aí eu vi que era mais ou menos, né? Era naquilo que tinha conforto, ou, às vezes até que eu estava já calejado o suficiente para expor, né? Não, até aqui eu exponho, mas esse pedacinho aqui, não, esse negócio está meio doído, fica para depois, tinha umas coisas que falam para depois. Então é isso que estou procurando propor aqui, que a gente verifique essas coisas que a gente está deixando para depois. Não dá para reeducar tudo ao mesmo tempo, isso é uma verdade, né? Porque a quantidade de falha ainda é muito grande, né?
mas dá para a gente, pelo menos, fazer uma priorização do que é mais importante. E essa priorização, era nessa priorização que eu era ambígua. Ou sou ambígua até hoje. Eu imagino que ainda tenha muita coisa que eu não esteja priorizando corretamente. Quer dizer, priorizar é sair para fazer o ato, a ação, né? Só ficar estudando, revendo, não, analisando. Às vezes é analisando. Eu agora, por exemplo, esse ano, eu dei esses últimos meses, eu dei meio que uma esvaziada na minha agenda. Exatamente para eu poder ter a tranquilidade de estar vendo o que é que está pegando. Porque eu tenho essa coisa da dispersão consciencial, né? Vou fazendo um monte de coisa. Vai colocando coisa, e aí eu me sinto bem, porque eu estou ativa, né? Conheço cheia de energia. Conhece isso? E aí o que acontece? Você não se vê. Né? Não, mas olha só quanta coisa eu estou fazendo. Então, isso foi até o professor Valdo, a primeira vez, quem esvaziou minha agenda foi ele. Você é uma dispersa, você é hiperativa. Eu digo, mas eu, professor, imagina, aos 50 anos eu descobri que sou hiperativa. Eu posso ser hiperativa? Na minha cabeça, ser hiperativa, eu não teria conseguido fazer coisas. Né? Como é que chama essas baixinhas que o Wagner fala? Invocada. Ela era desse jeito. Agora me conta, eu estou vendo que o Jarbas está aí hoje. Você veio ver a pré-derrota, seria bom você depor nesse tribunal. Eu tenho que fazer um depoimento disso aí, né? Estou esperando isso aí, que ele aparecer aqui hoje, justamente sobre pré-derrota. Eu tenho um rabo enfiado nisso aí até lá embaixo. Colegas, né? Eu até queria sugerir uma frase que é bem mineira, né? Que eu acho que resume bem isso, que é o gato escaldado tem medo de água fria, né? Essa é bem, eu acho que cai bem nesse verbete. E eu queria fazer uma pergunta, você viu o outro lado também das pessoas que têm dificuldade de escrita, de materializar a sua intelectualidade devido a livros publicados no passado que causaram muito problema para ela? Eu imagino que essa seja uma hipótese. Eu tenho essa dificuldade de escrever. É uma vergonha, porque eu sei que eu não tenho dificuldade de escrever. Eu tenho até facilidade de escrever, teoricamente. Mas, na prática, na hora de sentar para escrever, aquilo é complicadíssimo. Começa a dar uma escreve muito atualmente. E escreve bem. Eu acho que você já superou isso aí. Eu não sei, professor. Eu vejo que tem horas que aquilo dá uma ansiedade. Eu sento para fazer, né? E aquilo vai dando... Então, quando eu não tenho... Na hora que for assim, você levanta, toma meio copo d'água e volta. Eu acabo ficando uma bola, né? Porque se eu tomasse meio copo d'água, mas não, eu não tomo meio copo d'água. Eu como uma colherada de doce de leite, sei lá o quê. No final, a gente sai rolando, né? Então, eu tenho essa hipótese, sim, de ter escrito coisas muito inadequadas. Eu não tenho um parapsiquismo desenvolvido para ver coisas, mas eu sinto, aquilo pesa e pesa mesmo. Eu falo isso pela minha experiência, eu tenho muita dificuldade em materializar assim, na escrita o que eu tenho na cabeça, né? Apesar que eu tenho facilidade de escrever. A mesma coisa, né? Quando eu pego para escrever, eu tenho facilidade. Difícil é começar. E eu acho que é muito por causa dessa pré-derrota do passado. Eu tenho muito disso. Eu vejo isso. Mas o que ele tem mais é dispersão. Mas eu também tenho Ele dispersão. estuda, lê demais, investiga tudo, tem boa memória para guardar, né? Você sabe como é que é, mas ele dispersa. Mas dispersão já é uma fuga, né, Valdo? Eu também vejo, eu também tenho. Agora, eu fui desenvolvendo uma técnica, sabe, Jarbas? Eu começo a fazer, o negócio começou a pegar ansiedade, aí eu pego uma parte que me seja mais fácil, essa parte de ir na internet e tal. E eu também comecei a minimizar a culpa. Eu era chegada a uma culpa, sabe? Não atendia. Eu era chegada a fazer horários impossíveis, estou até falando com a Flávia sobre isso. Eu me considerava assim, a Mulher Maravilha. Não, fazia um horário assim, não conseguia cumprir minimamente nem 1/10 do horário que eu tinha colocado para mim. Vou te dar uma carteirinha desse clube para você, que eu sou sócio. Aí, como eu não tinha conseguido, aí começa o flagelo, né? Mas eu sou isso, eu sou aquilo. Então, o que eu tive que aprender? Eu tenho essa dificuldade, sim. Vem a minha hipótese que não fosse só autoassédio, hipótese que tinha questão de heterassédio. Então, esse negócio vai demorar um pouco mais. E isso me acalmou um pouco, porque eu ficava muito culpada, e aí era pior ainda, porque aí que eu não fazia nada mesmo.
Então, vocês dois têm um aspecto em comum. Vocês são bons na interpretação do conteúdo que vocês estudam. Ele é bom nisso e você também é. Isso não é fácil. Então, isso mostra categoricamente, de modo insofismável, que a pessoa já trabalhou com isso, vidas e vidas. Senão não chega na interpretação correta de conteúdo. É conteudística. Então, ele é bom nisso e você é bom. Você que vê o cara lá, você não está de acordo com isso também? Então, o que pega para a gente que a gente tem tanta dificuldade de colocar no papel? É a dispersão. A base é a dispersão. Agora, o problema todo é esse. Ele foi mulher antes, você foi homem antes. Há muito tempo. Mas esse negócio de troca de sexo não funciona, né, Jorge? Agora, vamos ouvir o professor lá, Oswaldo. Como que isso influencia na dispersão, assim, nesse caso? Porque esse aqui, eu fui mulher, eu sei que já fui mulher, já fui homem, já fui bicho. Não me incomoda tanto assim, né? Agora, o que é isso? Qual que é a característica disso? Existe aí um princípio que eu tenho assinalado comigo há muitas décadas. Quando a pessoa é boa na interpretação de conteúdo, ela usou o processo do holossoma em todas as instâncias. Então, ela foi homem, foi mulher, tem experiência dentro do processo para chegar no conteúdo. Agora, o que eu estou falando é coisa do transmentor. Eu aprendi isso com ele há muito tempo. Agora, isso aí mostra com vocês. Olha, só examina os dois aí. Um é homem, o outro é mulher atualmente. Agora, todos os dois têm essa... Eu conheço bem vocês dois há muito tempo. Não tem saída. E, professor... O perfil é tão óbvio. Agora, eu vivo falando com ele. O processo dele é acertar a disciplina, a auto-organização. Ele tem tudo, mas a acabativa não é boa. Você está entendendo? Você, por exemplo, no início, sua acabativa nem existia. Você pululava aqui. Era uma borboleta ou libélula. Você era libélula. Entende? Atualmente é que ela fixou a situação. Agora, você sabe que a turma aí fez até uma cariação com ela, né? E ela saiu incólume. Não é fácil, saiu bem da história. Sabe, professor, eu li um artigo que saiu anteontem, dia 31 de março, na Scientific American, que fala do extreme altruist, seria o altruísta extremo, que ele chama de ex-altruist, com o sociopata. E o ex-altruist nada mais é do que aquele herói. E fala dessa questão que a diferença, ele faz uma comparação, um contraponto entre as características do sociopata e desse ex-altruist, né? E a diferença é que o X-altruísta, né, ele quer ajudar os outros, né, enquanto que o sociopata só quer se ajudar. Mas ele consegue, durante um curto período, que ele chama inclusive isso de resiliência. Não é resiliência, é um flexible detachment. Ele se desapega de uma forma flexível durante um período que aí ele não sente nada. E aí ele consegue. Então, por dentro está uma... Eu lembro aquela cariação por dentro era uma... Eu lembro que teve uma hora que o senhor falou, calma, que eu estava quase implodindo ali das emoções, né? Mas por fora, você veste essa coisa de que nada vai me abalar, né? Então, é uma característica aí dos... Uma coisa séria na questão do conteúdo de vocês dois. Ele lá, por exemplo, das coisas que eu vejo, ele tem uma tendência do estudo generalizado do ponto de vista técnico atual, mas levado para o processo da magia, das iniciações, não é isso? Agora, você já tem o processo pelo lado poliglótico. Seu processo, por exemplo, de linguagem e a filologia te pega mais. Você está entendendo? Ele não é tanto. Mas agora, tudo é o conteúdo. O que é engraçado é que você, dentro do conteúdo, você exalta a filologia, quer dizer, a forma. Entendeu? Agora, isso aqui é que eu acho duas pessoas igual a vocês, devia de ser com assim cobaia para a turma dissecar. Mas do ponto de vista de mental soma, por exemplo,
O povo ia lucrar com isso se fizer uma coisa dessa. Seria bom. Flávia aqui vai chamar a gente para o próximo. Seria bom, o dia que ela aparecer com a Sincobaia, você vai lá para fazer pergunta. O dia que ele aparecer, você vai lá para fazer pergunta para ele. Vocês vão ajudar muita gente na Consul. Agora, vale a pena. O Jarbas tem esse processo das emoções, que para mim é uma quantidade de emoção absurda. Não, tem não. Não? Ele é um bicho. Só para fazer assistência. Ele é um bicho. Ele é um bicho nessas coisas. Eu sou um bicho. Porque como atrapalha a tal da emoção, né? É uma Aqui, loucura. Ó, ele melhorou um dia porque gente da minha família pegou o rapaz e levou em São Paulo, quando eu estava lá, para eu dar uma geral nele. Aí vieram os nossos amigos e deram um banho de loja nele. A partir daquele dia, ele começou a acertar as coisas. Porque senão, o passado não dá. Não foi isso que aconteceu? Eu vivia praticamente semi-possessão em semi-possessão. Essa era a minha realidade. Agora, diária. ele entende tudo sobre parapsiquismo. Não, já percebi isso. Entende tudo. Tudo. Por quê? Percebeu, sentindo, vivenciando a situação toda para chegar aí. É igualzinho você entende tudo sobre pacificação e belicismo. Por quê? Você vivenciou a coisa e depois apareceu aí dentro do núcleo. Isso aí é muito sério na sua vida. Eu lembro daqueles impressos que você levou para mim, lembra? Estão lá na holoteca, há muito tempo, sobre os processos da família. O processo militar, por exemplo, uma porção de regulamentos, o cara disse o que é que devia de fazer, como é que é. Eu andei lendo aquilo ali com calma. Valdo, é impressionante aquilo. Mas você me falou isso semana passada, uma coisa que eu estou matutando com aquilo até hoje. Você falou assim, você não é generalista, porque você só estuda o que você gosta. E isso é uma coisa que eu estou tentando ainda, eu estou vendo isso agora. A minha dispersão, isso é verdade. Eu tenho uma ilusão de generalismo, mas eu não sei mudar de foco. Você ainda não consegue sair desse núcleo básico dele, ele não consegue. Eu não saio dessa zona de conforto, né? Não, você faz aquilo que você gosta demais, que atrai muito, não é assim? E outra coisa, ele guarda tudo, porque ele tem uma memória fora de série. Ele guarda o negócio todo e é capaz de discorrer, depois que ele leu, direitinho, do jeito que você faz. Que inveja, hoje em dia não tem mais memória. Mas você é boa. E ela anota tudo. Hoje em dia eu anoto tudo. Ela fala tudo com anotação, então sai de baixo. É o contrário meu, já não consigo escrever agora, o que eu penso. Seria bom vocês marcarem na Consul e falar alguma coisa, vocês vão ajudar muita gente aí. Agora, o povo que mexe lá na Consul, quem é que está aí hoje? É bom ver. Mas, olha, leva tudo quanto é metralhadora giratória em cima dos dois. Faz tudo que vocês puderem, vai ser bom para todo mundo. Vocês vão ver, é importante. Agora, Oswaldo, faz favor, pode falar aí. Deponha nesse tribunal de Nuremberg. Você me fez rir com esse negócio da metralhadora giratória. Será que nós temos algumas características em comum com a mim? Não, né? Acho que não, né? Eu, amigo, o que você acha? Eu era uma metralhadora giratória com as palavras. Até porque ela é assim mesmo. Pelo você meu sabe tamanho... que ela é que às vezes é uma das que trabalham comigo para preencher os vazios das minhas enumerações. As listagens que estão incompletas, ela completa. Isso aí é muito difícil. Para certas pessoas não é nada fácil, você sabe disso. E ela é boa nisso aí. Bom, do início, logicamente, a mim eu gostaria de te parabenizar pelo verbete. Realmente... não posso deixar de estar identificado com muitas das coisas que você fala aqui na fatologia. E tenho duas coisas que você não escreveu, se você logicamente quer acrescentar ou não, isso deixo a teu critério. Que é o seguinte, que eu gostaria que você fale a respeito disso, que está relacionado com o tema. O fato do o que irão dizer e a defesa da autoimagem. Você poderia falar a respeito dessas duas coisas? A autoimagem, acho que eu coloquei aqui, acho que foi no antagonismo, tem negócio de autoimagem e atrimagem. Deixa eu só dar uma olhada para ver se é aqui mesmo. Já não acho mais. Eu sei que tem algum canto aqui.
Mas, Pega aí no de computador. qualquer maneira, isso pega, sem dúvida nenhuma. Enquanto você tem o lock externo, né? Porque a síndrome da pré-derrota, ela é característica do orgulhoso. Uma pessoa, não quer dizer que pessoas que não são orgulhosas não vão se sentir derrotadas, não é isso. Você pode até ter derrotismo, não tendo esse perfil do orgulhoso. Mas eu estou falando aqui daquela pessoa que se acha, né? E em função... Uma das coisas mais sérias que tem na sua definição é que você colocou a consciência orgulhosa com medo. Sim. A maioria desses processos todos são tudo na base do medo mesmo. E o orgulho, ele nasce do medo. Lá no fundo é isso mesmo. No fundo é isso. Pelo medo você se protege, e aí você sobe no salto alto, você vai lá, tenta ficar lá de cima para ninguém ver que o santo é de barro, né? Sei lá, o pé é fraco. É uma fuga, uma tapeação, é uma camuflagem, mas começa é um medo. se tapeando. Então, é a questão da autoimagem, né? O primeiro grande erro no binômio, né? Então, o primeiro grande erro é você achar que você tem uma autoimagem para defender e achar que os outros não estão vendo, só você que está vendo o lado fraco, né? Então, isso já é o primeiro binômio, autoimagem, heteroimagem. Pois é, que eu botei, na verdade, como binômio, porque, embora seja oposição, eu botei no binômio porque é junto essa coisa, né? Você acha que você tem uma autoimagem, mas, na realidade, no fundo, você sabe que você não é aquilo, mas você fica fingindo que é, né? Então, o que eu posso dizer, Oswaldo, é que, para mim, o que funcionou foi eu parar de colocar esse lock externo. Eu tive que trabalhar em aumentar a minha autoconfiança, me sentir mais segura quanto ao o que eu achava que eu era, e meio que a técnica aí que o professor Valdo fala da banana technique. Porque o que eu vi é que eu tinha muito uma coisa de heroísmo. Assim, quando eu fui ver meus valores anacrônicos, o que me chamou mais atenção era uma coisa assim de heroísmo. Eu achava que o herói... Eu era meio chegada a herói, sabe? E tanto que eu passei a pesquisar bem isso, que era para eu destruir a imagem de herói. Herói é um fracote, é um bobão, um boboca. Tá? Então, quando eu realmente, por dentro, compreendi isso, as coisas começaram a facilitar para mim. Mas porque eu tinha essa coisa, o professor Valdo falou aí que eu ciscava e não fazia nada. Eu trabalhava pra caramba, mas eu trabalhei muito naquele ano que eu cuidei aqui do administrativo. Mas eu trabalhei uma quantidade de horas que eu não trabalho hoje em dia. Era assim, foi uma... entre outras coisas, tinha a parte da alimentação, mas tinha o vilage, tinha limpeza, olha, era tanta coisa. Eu acordava, sei lá, eu nem dormia pensando no trabalho que tinha. Mas, no final, as pessoas só reclamavam, tá? Eu trabalhava pra caramba e aquilo não era visto, né? E eu ficava muito grilada com aquilo, porque, no fundo, era aquela coisa do altruísta extremado, né? Eu colocava aquele número de horas de trabalho, eu me sacrificava, digamos assim, mas eu esperava um reconhecimento. Então, tinha tudo para dar errado. O seu processo de herói nada mais era do que o ícone, o ídolo bélico. Exatamente. Justamente esse é no caso dela era bem específico, você está entendendo, Oswaldo? Totalmente. Esse é um traço bem característico que está bem explícito dentro do Homo sapiens pacífico, certo? Aquela posição da pessoa, né, de se sentir o herói, que logicamente às vezes as pessoas pensam que somente é dentro do belicismo. E não é assim, não. Isso se manifesta em qualquer ordem da vida, certo? Então, em alguns casos até poderia ter um traço ou uma questão positiva, mas em outras, essa posição de herói simplesmente é uma exaltação do ego, né? Eu não vejo nada... Hoje em dia eu vejo que é tudo em cima de uma base infundada. Eu até vou ler para você um pedacinho, eu tirei aqui do dicionário mítico etimológico do Aquiles, que eu coloquei na mitologia, né? Então, quais eram os hábitos? Era a defesa da honra pessoal, né? Isso é, para o herói, a honra, né? O desprezo dos bens desse mundo. Então, ele abre mão das coisas, parará. O amor à verdade. Eu tinha uma fixação na tal da verdade, era uma loucura. Não, mas isso está certo, tinha que estar certo. A moderação, a resistência estoica à dor, que aí vem a questão da resiliência,
e as paixões desregradas. Agora, ó, a moderação é uma coisa que é só pro forma, que na verdade nunca existe aí. Nesse caso, nunca tem. Nenhuma, moderação nenhuma. É. Aqui, no caso, é moderação nenhuma. Então, enquanto, para eu sair desse nó que eu estava, eu tive que realmente, foi bom, eu fiquei um período praticamente sem voluntariar, né, só voluntariando no Cosmograma, e eu tive mais tempo para estar revendo as coisas e estudando. E abandonei essa coisa do que os outros achavam. Lá o Cosmograma também te ajudou, não Sim, foi? me ajuda até hoje. Verdade. Me ajuda até hoje. Que é isso que é o processo da panorâmica do generalismo, entende? O atacadismo consciencial. Ela foi beneficiada por isso. E aí, a partir do Locke mais interno, eu fui aumentando a minha autoconfiança, me conhecendo melhor, né, dando mais valor às coisas que eu tinha e, consequentemente, foi mais fácil fazer a reciclagem. A minha aqui, eu estava analisando aqui mitologia, eu gostaria que se aprofundasse aqui na segunda linha, o mito de Níobe e de Prometeu. Então, o mito de Níobe eu também não conhecia, eu ouvi quando eu estava pesquisando. A Níobe era uma daquelas deusas, ou enfim, uma personagem dessas gregas, que ela tinha um monte de filhos, 7 filhas, e ela se gabava disso. Que é da fertilidade, né? Ela se gabava de ter esses filhos todos e foi se gabar frente a uma daquelas deusas lá que não gostou da história e aí matou todos os filhos e as filhas. Então eu vi e isso. E aí com isso ela foi transformada numa pedra que chora até hoje. Então o que eu quis colocar aqui é a questão de não ter jeito. Que muito da coisa da síndrome da pré-derrota é tipo assim, não tem jeito, não vou conseguir, isso não tem jeito. Né? Então, tanto a Níobe quanto o Prometeu, eles tiveram castigos dos deuses eternos. Né? A Níobe foi eterna, eternamente chorando, né? Perdeu os filhos e ficou eternamente chorando. O Prometeu, não sei se você lembra, aquele camaradinha lá que pegou o fogo, o conhecimento para dar para nós, né? Teoricamente. E aí os Zeus... e o Zeus prendeu, né? Mandou prender ele numa pedra, e todo dia vinha a águia, ou sei lá o que era, vinha e comia o fígado do Prometeu. E aí aquilo recuperava, e no dia seguinte comia o fígado do Prometeu. Então é uma coisa sem jeito, sabe? Esse vulnus insanabilis, não tem jeito. Ele tinha planos para driblar os deuses, né? E por isso os deuses fizeram isso com ele de começar. E você vê que tem uma coisa de injustiça, né? Isso era uma das coisas. A coisa do herói passa por aí, né? Ele foi injustiçado, ele é um mártir, sabe essa coisa? Então eu quis ressaltar, porque enquanto a gente não destruir isso, no meu caso, né? Enquanto eu não destruir essa coisa, fica muito difícil você atuar pelo mental soma, porque aquilo fica uma emoção danada, sabe? Então, a Níobe também ela se gabava da fertilidade e também foi, vamos dizer assim, punida pelos deuses. Agora, em relação ao tema, quer dizer, foi gente aí que praticou, vamos dizer, se gabou diante dos deuses e foram derrotados. Eles tinham lá, derrotados. Eles achavam, digamos assim, né? A síndrome da derrota é por aí, né? Primeiro você se acha. Você acha que você vai ganhar aquele negócio, vai fazer e tal. E depois aquilo não dá certo. Mas né? aí, agora que eu peguei aqui, antes eu não tinha entendido relacionado com o tema, que eles foram derrotados, é isso. E aí fica essa coisa de uma derrota eterna. Então, se você olhar, por exemplo, o suicida, né? O caso extremo da síndrome da derrota é o suicida. Ele achou que não tinha mais jeito, chega a cometer o suicídio. E aí ele vai lá para a baratrosfera especial dele e fica sofrendo lá para a eternidade, não é? É um sofrimento eterno. Então é disso que a gente tem que sair, porque nada é eterno. O tratamento de acupuntura e a prática do Yin podem ajudar no equilíbrio do energossoma e no amadurecimento do domínio das energias conscienciais, mesmo sem haver patologia física claramente definida. Olha, isso tudo pode ajudar,
mas o que resolve mesmo, a nosso ver, é a autoconsciência teática do estado vibracional. O mais é conversa fiada, é moldura, porque tudo é um conjunto de técnica, mas o EV abre as portas. Agora aqui, qual é a repercussão na próxima vida do assunto do verbete para o verbetógrafo ou verbetógrafa? Você quer responder isso, por favor? Eu acho que é bem importante, no meu caso aqui, eu me vejo explicitando, né, falhas, trafares que eu tenho, e eu acho que isso eu considero isso como uma cláusula pétrea, né? A gente está reciclando os trafares e poder estar expondo de que jeito fez, ou de que primeiro explicitando como o trafar funciona, e depois como é que é a porta de saída, ou pelo menos a porta que um de nós encontrou para sair. Então, eu acho que a escolha do verbete que interessa, né? Eu tentei escrever outro, né, professor? Não consegui. Esse aqui saiu melhor. Tem essas coisas também, né? Tem os verbetes que a gente não consegue escrever. Consegue, mas fica, enfim, ele fica lá natimorto, sabe? Fica meio natimorto. Esse aqui, e aí eu tenho que agradecer ao pessoal do verbetografia. Tem banho-maria, você vai acabar desenvolvendo. Mas é porque, no caso, aquele verbete que você tinha me dado, longevidade, já tem tantos outros, ele não é mais necessário, né? Então, tem isso também, te demora tanto. Ele já ficou longevo. Ficou longevo, ele já era, né? Então, caducou, agora, então, a tributologia 87. Qual é o melhor meio de se ter o domínio e o predomínio das faculdades mentais nessa sociedade fragmentada de pensamentos depreciativos e oprimidos pelos porões intraconscienciais? A tributologia 87. É para você. Eu vou falar aquilo que o senhor mesmo já falou, né? Para mim, eu vejo assim duas vertentes pela qual eu procuro manter aqui o mental soma mais homeostático. Uma são as tertúlias, né? A vinda diária, ou quando mesmo eu não consigo vir, mas a leitura diária do verbete é um exercício para o mental soma e um exercício homeostático. Ele te leva a entender melhor a realidade, a para-realidade. E associado a isso, eu vejo a técnica do cosmograma, igual o professor Valdo mencionou antes, que é você estar lendo notícias de jornal, notícias de revista, aquilo tudo que sai na mídia, desde o positivo até o extremamente negativo, e você está usando a sua capacidade intelectiva para estar aprofundando, compreendendo essa situação, compreendendo a realidade consciencial das pessoas que estão envolvidas ali. Ao mesmo tempo que você usa o seu espírito crítico, você está criticando os fatos, não a consciência que está do outro lado. Então, isso também foi um aprendizado para mim, porque eu não conseguia separar as duas coisas. Eu não conseguia separar um fato com o qual eu não concordava com a pessoa por trás desse fato. Por isso que eu digo que o Homo Reurbanizado me ajudou muito. Então, se você tem essa dificuldade... Agora, você falou, é uma das coisas mais sérias, inclusive no seu caso, que é a nuance muito séria, ou os detalhes muito sérios, tanto homeostático quanto patológico, que tem no cosmograma. Sim. A pessoa vai lá, raramente você vai encontrar um tema que é só ou positivo ou só negativo. Às vezes tem as nuances. Isso aí é importantíssimo a pessoa ver. Eu ser capaz, porque antigamente eu não conseguia ler uma coisa que era nosográfica. Aquilo me dava uma irritação. É verdade, aquilo me dava uma indignação, e aí eu largava o negócio. Então, ainda é influência da síndrome do herói. Não, é terrível isso. Que coisa mais horrível, né? Burra. Impressionante, é de uma ignorância. O senhor comenta sobre as consciências que podem passar 1000 anos na baratrosfera. Poderia detalhar o que acontece no micro-universo consciencial dessas consciências? Quais suas parapercepções com relação à dimensão intrafísica? O problema é que uma boa parte desse povo acha que eles vão ficar naquele sofrimento para sempre. Isso é o processo ad eterno. Muita coisa foi tirada da mitologia, igual esse caso de Prometeu e outros mais, muita coisa negativa.
Agora, e na síndrome da pré-derrota, qual a diferença nas repercussões da consciência, estando na dimensão intrafísica ou na extrafísica? Eu imagino que aquilo... O que eu imagino se eu não conseguir superar algumas dessas condições? É a questão da melex, inevitável, né? Então, ela vai vir muito forte de todas as oportunidades que foram perdidas. Eu não tenho retrocognições detalhadas, acho até que eu nem me permito, de tamanha emocionalidade com que eu lidava com esse tipo de coisa. Mas eu tenho aquela autoconvicção de que eu passei por uma melex longa. Eu tenho essa... Até por essa minha condição meio pessimista, meio não muito, pessimista e tudo mais, é a impressão que eu tenho. Talvez o professor Valdo possa esclarecer melhor, ele de certo lembra como foi essa condição extrafísica bastante negativa, né? De achar que não tinha jeito, e eu vejo que mesmo nessa vida tem que ler muito, estudar muito. Por exemplo, o verbete, né, que a professora Daiane apresentou há 2 dias atrás, né, Oportunidade de Viver. Eu estava lendo aquele verbete e digo, gente, é o copo cheio e o copo vazio, né? Eu só vejo o copo vazio e ela viu o copo cheio. É tudo uma questão do posicionamento mais otimista ou menos otimista frente à vida. Então, eu gostaria de não passar por uma melex novamente. A natureza da abordagem sempre é muito importante. Pessimismo é terrível. Agora aqui, minha filha é casada há 39 anos com um bom homem, porém ocupa a maior parte do seu tempo de lazer assistindo esportes na TV. Ele tem 2 filhos. Ela é uma pessoa assistencial, inteligente, organizada e lê vários livros da Conscienciologia. Onde ela convive ou trabalha, tudo melhora. No entanto, para a própria vida tem sempre uma abordagem negativa. Eu vejo um travão. Além de exteriorizar a energia positiva, o que posso fazer para ajudá-la? Olha, incentiva ela a trabalhar com as energias. Isso aí vai melhorar. É devido ao processo da influência ainda do núcleo familiar dela. Se ela dominar mais as energias, ela vai sentir isso melhor. Vai melhorar. Pode ser. Agora, até um certo ponto, isso aqui é a pré-derrota que ela passa. Isso que ela fala dela mesma, a abordagem negativa, tem sempre uma abordagem negativa. É a pré-derrota. Eu vejo que no meu caso, eu tinha isso muito, uma melim muito grande, e eu tive que passar por uma crise muito grande, que foi a doença do meu filho, para aquilo poder balançar. E é bacana quando a pessoa não precisa passar por isso, né? Ela consegue dar a volta por si só. Pode falar. Alô? Alô? Na seção terapeuticologia, você coloca autoconsciencioterapia. Mas no caso aqui, por exemplo, esse verbete todo aqui foi a tua autoconsciencioterapia, né? No caso, não seria assim, digamos, mais otimizador para as pessoas que forem ler esse verbete? Aprofundar mais ou citar mais? Por exemplo, você coloca na técnica várias técnicas que você usou aqui, né? Isso tudo é só autoconsciencioterapia? Aqui eu coloquei, digamos, o guarda-chuva, né? As técnicas são instrumentos que você vai usar dentro da autoconsciencioterapia, que seria a coisa maior, né? A própria autografo consciencioterapia é um outro instrumento, mas sempre embaixo disso. Eu acho que a postura que eu quis ressaltar aqui é a necessidade da gente assumir a responsabilidade pela nossa autocura. Mas você achava que eu deveria repetir aqui a questão da conscienciometria, por exemplo? O que você tinha em mente? É que assim, por exemplo, se a gente for pegar o teu verbete, pegar aqui, a terapeuticologia, a autoconsciencioterapia, por onde que a pessoa começa? Você acha que tudo que veio antes deveria, de alguma forma, ser sintetizado aqui? É isso? Eu acho que algumas sugestões, pelo menos por onde ela começar, o que fazer, quais as dicas, sugestão. E você sabe, é uma coisa interessante, Alzira. Ontem eu parei para imprimir algumas coisas para estar trazendo aqui hoje, né? Então, eu imprimi tudo que eu tinha colocado na minha pasta desse verbete.
E eu percebi que eu tinha escrito uma coisa que eu nem coloquei no verbete. Eu escrevi tem um ano passado, em julho do ano passado, e quando eu redigi a fase final, ele não entrou. Então, talvez tenha a ver com isso que você... Talvez seja o caso, né, de eu colocar mais um item, não sei. Ou pelo menos falar aqui. Que eu escrevi sobre a questão da benignidade e do pessimismo. Para mim, o que me facilitou a saída dessa questão do pessimismo, dessa questão pesada do derrotismo, né, de achar que não tem jeito, foi partir para uma visão mais benigna, não propriamente otimista, claro que é otimista também, mas mais uma questão de uma benignidade em relação a tudo à minha volta. Eu saí daquela crítica anticosmoética, né, muito ferina, voltada para toda, a metralhadora giratória aí, voltada para mim e para todo o resto também, era uma metralhadora crítica, né? E passar a olhar com mais benignidade ao que estava à minha volta. Tanto que, para mim, uma das coisas importantes nesse verbete, que ninguém perguntou ainda, é um polinômio que eu falo da satisfação. Porque eu via que uma patologia que eu tinha era uma insatisfação crônica. Eu nunca estava satisfeita. Até uma coisa que dava certo, para mim eu tinha uma satisfação ambígua. Não era o suficiente, tinha que ter sido melhor. Então, enquanto eu não consegui mexer, a benignidade passou por aí também. Entender melhor o que era possível e ficar satisfeita com o que tinha. Mas não é coisa de poliana, bobinha, não. Mas é entender que existe um dia após o outro, um passo após o outro, e ver, acho que essa questão da pacificação, olhar as coisas com mais pacificação. Se o reurbanizador levou 900 anos, como é que eu quero um negócio? Né? Quantos anos eu não fiquei lá numa Melex, como é que eu posso agora já ter tudo resolvido do jeito que eu gostaria? E a coisa da satisfação malévola era uma boca torta muito grande que eu tinha, a coisa do sarcasmo. Não é que eu quisesse mal ao outro, mas eu não conseguia resistir a uma piadinha ferina, sabe? Uma coisa Perdi o amigo, mas fazia piada. Não perdia piada. Isso era uma coisa, na realidade, era a minha volta, as minhas companhias. Não, quando você chegou, você ainda era bem assim. Sim, né? Eu era bem assim. Mas eu imagino que se eu estivesse lá, agora, ainda seria. Uma coisa que eu queria falar para vocês. Nós aqui, com o processo nosso, inclusive no CAEC, nós criamos um biotério. Biotério é uma instituição ou departamento especializado em usar as cobaias para experimentação. Então, o Jarbas, a mim, nada mais do que seres humanos dentro desse biotério humano que nós usamos. Agora, eu estou chamando a atenção para isso, porque às vezes a gente empresta os macacos rezos do biotério. Tem um que está de volta, é o Jânio que está lá. Ele é outro que é cria do nosso biotério, que foi trabalhar lá com o polo astronômico da Itaipu, etc., e que agora ele está mais aqui. Ele estava me falando hoje que está de volta para o trabalho. Agora, todo mundo que não conhece bem o Jânio, porque ele passou uma boa temporada fora, é bom fazer uma entrevista com o homem. Ali, está uma cabeça que pode ajudar muita gente. Em matéria de energia pessoal, do povo que eu já conheci nessa vida, esse cara é um dos que tem mais energia de todo mundo que eu já conheci. Tem que conviver com ele para saber como é que é. E outra coisa, não é bem hiperativo, não é assim não, que ele funciona bem com a cabeça. Agora, ele está aí, você vai trabalhar mais, você está mexendo mais com os processos do laboratório? É isso? Agora, qualquer coisa é bom conversar com ele, vale a pena. O homem tem experiência das coisas aqui, desde o início. Agora, veja, era um macaco rezo que nós emprestamos para Itaipu e que agora estão devolvendo até um certo ponto. Tudo é um processo de experimentação de seres subhumanos. A verdade é essa. Precisou a Cida vir para ele voltar, né? Pois é, foi o jeito. Precisou a Cida ir
Agora, eu virei para ele e falei assim, eu acho que você está um pouquinho mais redondinho. Ele falou assim, você sabe, esse negócio de trabalhar no escritório é um problema. Por isso eu voltei para descarregar a energia, né? Tem que ralar mais, né, Jânio? Ralar mais, né? É isso. A primeira vez que eu vim no CE, que eu conheci o Jânio em 2000, né? Nossa, ele trabalhava muito. Ele e o Gerson. Izinho, né? Nossa. Gerson. Ele e o Gerson. Era uma dupla, agora, né? são da primeira, vamos dizer, geração do processo aqui do CE. E hiper simpáticos, né? Não, e outra coisa, de alta atividade, né? Rotatividade, trabalhando sem parar. Eram máquinas, máquinas de trabalho. Agora, esse aí é que tem mais energia do povo todo. Eu sempre falava com ele, olha, calma. Agora, por isso que hoje eu falei com ele, ó, você está um pouco redondinho, eu tenho receio disso. Ele com tanta energia não pode ficar redondo. Energia, o cara tem que ser bici, é magro. Bicicleta, sabe? Senão não vai não. Ele precisa de diminuir um pouco o peso. Porque com tanta atividade é um problema. Já vai embora, não pode não. Mas, ô Grace, faz favor. Oi. Você podia aprofundar um pouquinho esse binômio frustração, alienação? Vamos lá. Você, no meu caso ali, né, você coloca uma expectativa alta, né? Tal coisa vai funcionar de tal forma. Né? Por exemplo, eu lá com meus cronogramas de que eu iria escrever o livro e todo dia eu ia fazer, enfim. Aí você não consegue. Aí você se frustra. Às vezes, essa frustração não é só contigo, envolve outras pessoas. Você não entende, né? Há um conflito. Eu tinha muito problema com a dissonância cognitiva. Eu via que achava, né, que determinada coisa era de um jeito e a pessoa com quem eu estava convivendo agia como se fosse de um jeito diferente. E eu não conseguia encontrar uma solução, uma coerência naquelas duas formas de pensar muito distintas. E com isso eu acabava optando em me alienar. Eu não consigo fazer isso aqui, então deixa para lá, essa marcha não está dando certo, já está dando até confusão. Então eu não conseguia, era um apriorismo, era uma forma de pensar muito rígida. Lembro até do Homo Rígidos da Thaís, né, que a Thaís escreveu a respeito, e não tinha flexibilidade, eu não conseguia me adaptar, preferia me alienar, né? Então você vai se encolhendo consciencialmente, e cada derrota que você admite, que você concorda com ela, vem outras atrás, né? Porque já que você desistiu disso, então você também desiste daquilo, e quando você vê, foi tudo, né? Eu vejo, eu convivi, né, com meu ex-marido, tem síndrome de Asperger, então eu vejo o quanto essa dificuldade de estar lidando com as coisas vai colhendo a pessoa do ponto de vista da comunicação e da assistência com o outro. Então eu imagino que as vidas vão se acumulando, né, e na próxima, até tem a ver com a pergunta que tinha sido feita antes, se você não vai se posicionando contra isso, o buraco vai ficando cada vez maior, né? Cada vez a tua alienação é maior, o teu encolhimento é maior, cada vez fica mais difícil encontrar a porta da saída. Agora, a maior confissão pública da Ami é quando ela fala aí na fatologia, o ato de descer do salto alto. Isso é a maior renúncia no caso dela. Você mede quanto de estatura? Olha, cada vez eu medi 1,54, mas no último exame que eu fui fazer, eu já só medi 1,52. Eu digo, gente, onde que eu vou parar, né? E realmente vocês não acham? Essa não é a renúncia impressionante para a mulher? É o máximo isso aí, eu acho. Te falar uma coisa dessa. Agora, para você aqui, ó, em Definologia, página 87. Poderíamos associar ao orgulho o conceito de culpa? De que maneira ligar com esse peso para sair da estagnação e do autoassédio culposo pré-derrotista? Após definir o gargalo a ser superado,
Qual técnica aplicar para sair do pré-derrotismo? Sem dúvida nenhuma, é um par casado, né? Essa coisa do orgulho e da culpa, eu não sei se realmente minha cultura, né, religiosa, católica, né? Então a culpa, a autoflagelação, a autocobrança era uma constante. E no bélico também, eu acho que não é só a questão religiosa, mas a própria disciplina bélica, né? Ela é muito, tem que ser assim, se não for assim está tudo errado. Então isso realmente é bem complicado, as coisas andam juntas, esse orgulho com essa culpa. Então você encontrar o caminho da disciplina sem esse peso era para mim um desafio muito grande, porque o que eu tinha de disciplina era muito pesado, era sempre acompanhado com a culpa, com a cobrança, ou essa cobrança do controle, né? Muito, muito heavy. E realmente, qual a técnica que eu usei aqui para estar saindo disso? Primeiro, eu localizei quais eram os meus trafores, porque eu acho que não tem como você reciclar trafar se você não tiver alguma coisa na qual você se sinta autoconfiante. Assim, você tem que ter um ponto de apoio, porque senão no meu caso, que tinha emocionalidade, acho que era 15%, o professor Val disse que eu tinha quando eu vim para cá, eu tinha 15% de controle emocional. Então, como que eu ia fazer isso só olhando o que faltava, né? Só olhando o copo vazio? Eu tinha que partir do copo, alguma coisa que tivesse cheia, né, para eu poder colocar ali a minha alavanca, né? Me dê-me um ponto de apoio, eu levanto o mundo. Eu tinha que ter o ponto de apoio. No meu caso, quando eu fui fazer esse autodiagnóstico, eu vi quais eram as coisas que me motivavam. Então, era a questão do estudo, ler, a pesquisa, a questão do cosmograma. Isso eram pontos que me motivavam. Eu gosto também de sistematizar. Isso eu também descobri aqui, a partir dos verbetes, que são pontos que me dão apoio, uma coisa de sistematização, talvez, né, anos e anos de controle, mas a parte que ficou positiva disso, que é mais neutra, né, que não tem esse gancho tão pesado. Então, a partir disso, eu fui trabalhando, me dando força para mexer nessas coisas que eu detestava em mim mesmo. Porque toda essa emocionalidade é porque eu não admitia que eu fosse do jeito que eu era. Olha que complicado. Se você não se admite ser o que você é, como é que você vai poder mudar, né? Você nem quer se enxergar para início de conversa. E esse outro ponto que eu falei antes para a Alzira, a questão da benignidade, da benevolência, né? Isso eu fiz, foi outra coisa que eu coloquei aqui na Codigologia. Eu criei para mim algumas regras, alguns itens do meu Código Pessoal de Cosmoética. No início eu não percebia que isso era Código Pessoal de Cosmoética. Na minha cabeça, Código Pessoal de Cosmoética era uma coisa assim, com princípios, muito lá em cima. Mas eu fui traduzindo isso numa série de pequenas regras. Então, quando eu me via muito deprimida ou muito, sei lá, assediada mesmo, estou conseguindo, eu comecei a ter determinadas regras. Olha, peraí, eu estou naquela condição. O que eu faço nessa condição? Bom, eu não estou conseguindo parar de ruminar a respeito. A primeira coisa, eu tenho que parar de ficar ruminando a respeito disso. Então, deixa eu fazer uma outra atividade, eu vou ver um filme, eu vou ler um livro que eu acho mais interessante. Aí você para aquele heteroassédio, né, aquela monoideia que fica voltando, que te derruba. Então, tem algumas técnicas de como você sair dessa condição do autoassédio, que se torna dramatizado mais ainda pelo heteroassédio. E, a partir daí, não ter medo, não ter vergonha, ir lá e abrir a caixa de gordura mesmo. Tudo bem, eu já estou me sentindo aqui mais segura, mais autoconfiante, eu sei que eu tenho amparo. Nesse caso, para mim, a TENEPS me ajudou muito, muito. Como a TENEPS ajudou? Eu era a pessoa mais ajudada na TENEPS, era eu mesma. Eu acho que eu tinha um amparador de uma paciência infinita. Hoje em dia, eu imagino que a gente tem amparadores que tenham também superado os problemas que a gente tem. E, por isso, talvez possam compreender melhor. Eu não sei, o professor Val talvez possa explicar isso melhor, se essa hipótese é verdadeira. Ele tinha muita paciência de ver aquilo ali. Então, isso tudo me ajudava a aumentar a minha autoconfiança. E buscava aumentar a interassistencialidade. Então, para ter mais da companhia positiva, né? Que já que, inclusive, houve um período da minha vida que eu fiquei assim, bastante fechada, né? Para abrir essa caixa de gordura, né? Interna, né? Vamos abrir, vamos expor aqui as entranhas.
eu fui aumentando essa questão, fazendo cursos, e uma postura mais interassistencial para aumentar o período que eu estaria convivendo com consciências positivas, me permitir ser assistida, né? Porque o interesse de todos é na assistência, pelo menos da grande maioria aqui. Às vezes a gente pode até não saber como assistir o colega, mas isso é uma realidade. Todos nós estamos querendo nos assistir. E isso já é uma grande coisa para o nosso grupo evolutivo, né? Que isso não é uma realidade na SOCIM, mas é uma realidade aqui. Ah, mas não me assistiu do jeito que era. Não interessa. Está assistindo no jeito que pôde. Isso também foi uma coisa que eu tive que aprender. Que cada um assiste dentro do seu limite. Está todo mundo aprendendo, né? E eu diria que é isso. É você observar os seus trafores e não ter medo de abrir a caixa de gordura dos trafários, respirar fundo e confiar na assistência, também praticar mais assistência. Eu vejo como sendo esse o caminho. Amigo, aqui na quinta linha, de baixo para cima da patologia, na página 88, você colocou aqui a Proex em jogo. Queria que você explorasse isso e também fazer um paralelo em relação à Max Proex. Quando que isso impacta também no grupo? Ah, sem dúvida. No meu caso, por exemplo, né, igual o professor Valdo falou, eu trabalhava pra caramba, mas eu ia criando caso com as pessoas, né? Às vezes até sem perceber. Né? Foi uma das coisas que foi dita na cariação, é que a minha presença gerava conflito. Olha, quase me deu um nó. Gente, mas eu nem abri a boca. Mas só a minha agitação interna gerava agitação nos outros também. Olha que coisa difícil, né? Então a Proex estava completamente em jogo. Como é que eu vou fazer a programação existencial se eu não conseguir nem ter um mínimo de anticonflituosidade para estar convivendo com os outros? E, sem dúvida, uma das coisas que eu percebi quando eu vim para Foz é que eu comecei a conviver com pessoas muito diferentes de mim. Né? Nesse meu processo que eu falei com Grace, né? Da frustração e alienação, os meus problemas assim, de convivialidade eu tinha diagnosticado criança, mas eu não conseguia mudar. Eu dizia assim, não, nunca mais vou agir desse jeito. Porque era muito, a rebarba que vinha era muito ruim. Na hora eu atacava os outros, a pessoa ficava arrasada na minha frente, mas depois quem ficava arrasada era eu. Eu não vou mais agir. E daqui a pouco eu fazia de novo. Eu não tinha ferramenta, não entendia nada de parapsiquismo, não tinha ferramentas para lidar com aquilo. Então o jeito que eu fui lidando foi virando uma ostra. Eu fui, não, esse negócio eu não faço, aquilo ali eu não entro, não, e melhor nem mexer nisso. Então você começa a conviver com pessoas muito parecidas com você, com o mesmo tipo de valores, com a mesma forma de pensar. Né? E daí quando eu vim para morar aqui, aliás, antes, né, quando eu fui para o Aracê, a Grace se lembra bem, talvez tenha sido mais difícil lá, para eles, né? Eles que conviveram aqui com a coisa. O Alexandre também deve lembrar bem, né, Alexandre? Não era fácil, né? Alexandre e a Thelma olhavam para mim, sabe? E eu olhava, eu não conseguia entender do que ele se queixava. Estou querendo fazer a coisa tão direitinho, eu não entendia, sabe? A gente não entende. A pessoa que está com esse problema, ela não consegue entender. Ela não vê, ela vê só o que está errado dos outros, ela não se vê, percebe que gerou uma situação. Então, o que eu percebi é que havia uma cláusula pétrea para mim. Enquanto eu não resolvesse essa condição da anticonflituosidade, não teria como entrar em Max Proex nenhuma. E, na realidade, isso é o meu caso, mas se aplica a cada um de nós. A gente não pode ficar escolhendo, não, com essa pessoa eu trabalho, com aquela ali não trabalho. Não dá, né? Não tem condição. A gente tem que conseguir aprender a trabalhar com todo mundo. E é até bacana, tipo assim, eu levava para a Tenete. Tinha coisa assim que eu levei para a Tenete meses. Sabe? Tem que aprender, tem que encher essa pessoa de doce de leite, né? Mas era difícil. Nossa, como era difícil. Mas todo dia ia de novo, não, mas hoje eu vou encher de doce. Aí teve um dia que encheu de doce de leite. Ó, e é instantâneo, né? Quando o 17 ocorre, é instantâneo. Aí você enche o mundo de doce de leite. Não passa o gargalo. Passou, né? Pois é. Mas até passar... Agora aqui. Meu irmão mais velho é padre católico. Acompanhei seu processo seminarista e seus conflitos até a 4ª ordenação. Hoje ele está obeso, com 150 quilos, e penso que talvez a religião tenha sido uma fuga para ele não enfrentar suas questões existenciais.
Não consigo questioná-lo, pois é rigidamente convencido da doutrina que segue. Sugeri que lesse o livro Evangelho segundo Jesus Cristo, de José Saramago, que havia me ajudado a superar as questões religiosas, mas para ele foi uma ofensa grave. Desde então não sugiro mais livros e nossas conversas eventuais são sobre amenidades e questões de outra ordem. De que maneira posso ajudá-la a se conscientizar da multidimensionalidade? Trabalhe com as energias com ele, claramente, vê o que é que acontece. No início ele não vai te entender, com o tempo ele vai sentir bem com as energias. Isso vai ajudá-lo, principalmente devido ao processo da obesidade. Com 150 quilos, isso que ela falou 3 vezes aí, de abrir a caixa de gordura, é essa pessoa que precisa mais disso. É o pior que tem, é esse aí. Agora aqui outro, para você. Identifiquei-me com vários itens da fatologia e acho que o estudo do mesmo vai me ajudar a trabalhar com os meus travões. Em antonologia, na página 87, gostaria que comentasse sobre a condição do strong profile em relação ao low profile. É até um paradoxo, né? Que uma consciência belicista possa ter um hollow profile, né? Um perfil, mas é a verdade, né? Ele é muito forte para algumas coisas e completamente oco, completamente frágil em outras tantas. E a questão é essa, né? A gente tem que ser strong profile naquilo que dói e não ser strong profile naquilo que é fácil, né? Que esse aí é moleza. Não que a gente não deva ser strong profile naquilo que a gente também faz bem, não é isso, né? Mas a gente ter toda essa força, essa coragem evolutiva no momento que a coisa está machucando. E aí tem que usar a cabeça mesmo, porque as emoções, no meu caso, eu estou longe ainda de ter passado 51% emocional. Mas eu aprendi meio que a controlar isso. Estou entrando naquele negócio, espera aí, deixa eu segurar isso aqui para poder deixar a parte racional falar mais alto. Ami, aqui. Eu queria voltar numa pergunta que você, na realidade, já respondeu, eu queria aprofundar na página 88, a última frase da parafatologia. Se você acha que é só assim, ou seja, a heteroassedialidade enquanto pré-requisito para o acerto grupo kármico, que eu achei essa frase meio fechada, porque parece que, por exemplo, pela assistencialidade... Não, eu tinha falado do início. O combate à heteroassedialidade. O combate. Já mudou. É só colocar isso se você quiser. Vamos pôr o combate. Você está de acordo? Porque às vezes é uma coisa que você está vendo... Mas mantém enquanto pré-requisito? Porque é a assistência que chega no acerto, né? Pode colocar o combate. O combate, não é? Aqui eu só quis que a pessoa entendesse que ele vai estar presente, né? Uhum. Mas sem dúvida. Não, explicita mais colocando o combate. Eu falei isso logo no início aí. Agora, eu tenho um comentário e uma pergunta para o professor Valdo. O comentário é que você falou de diversas maneiras sobre sangue, que o sangue às vezes ferve, que o processo do belicismo envolve sangue, e as suas iniciais são justamente a classificação internacional do sangue, né? O sangue ABO, a classificação. Então, só uma coincidência. E eu queria fazer uma pergunta para o professor Valdo. Valdo comentou, falando da AMI, do Jarbas, que quando a pessoa é boa na conteudística é porque já usou o holossoma de todos os meios, de todas as formas. Por que isso? Como é que é isso? A questão do conteúdo é muito importante. Pelo seguinte, a mulher produz corpos humanos. Agora, o homem, ele tem uma tendência maior de fixação da racionalidade e da lógica. A mulher, ela é boa no laringo chakra, para falar. Isso vem do Kaju chakra. Mas o homem, você veja bem, ele é bom nas questões, por exemplo, mais sérias. Então, o problema da testosterona, você está entendendo? É do estrogênio, isso tudo. Então, para compor uma personalidade com
as duas facetas é uma necessidade básica para a pessoa ver esse processo de conteúdo do jeito que eles olham. Se tivesse só de um lado, a pessoa ficava cambeta, está entendendo? Perneta. Ela não fica, para ela ficar composta, se ter essas duas coisas. Então, está na cara, eu já vi vários casos assim. Tinha caso que nós conseguimos identificar até o passado das pessoas com personalidade consecutiva e tudo mais. Então, aquilo ficou bem característico. Então, eu acho que o processo do gênero, nessa questão da conteudística, ele é essencial. Pensem bem e vê se tem lógica o que eu estou falando. Agora, isso é observação da gente e coisa que depois eu vi até com o transmentor. Devido ao processo da evoluciologia, o evoluciólogo tem uma noção disso. Ele usa muito os processos do gênero para adaptar, porque a consciência não tem gênero. A consciência em si, a rigor, ela não tem sexo, ela não tem gênero. Mas a intrafisicalidade tem, né? Mas olha, ela também não é bissexual. Isso aqui é a coisa muito importante dessa história. Transcende, né? Ela transcende isso, ela ultrapassa, ela sobrepaira, ela não está nessa. Então, a parte de bicho é superada pelo conteúdo mental somático do discernimento. Agora, o senhor acha que essa troca, ela foi recente, quer dizer? Não, já isso aí nunca é recente. É assim, põe 2, 3 milênios nessa história, e eu entro e sai. Às vezes, por exemplo, a pessoa teve 3, 4 vidas num determinado sexo, depois ela mudou 3, 4 vidas no outro. Agora, ali, começou a fazer, a raliar, ou a diluir, ou fazer a mitigar o processo da inter-relação dentro do grupo, devido aos filhos, a família nuclear. Agora, uma coisa muito séria, ele lá é da minha família nuclear, tá certo? Você tem uma família nuclear belicista. Presta atenção, olha só, olha o processo. Tudo tem sua razão de ser. Agora, são características que chamam a atenção uma da outra, é como se tivesse uma conotação isso aí. Por isso que eu estou chamando a atenção, porque isso eu estudei muito. Na década de 60, 70, eu vi muitos casos desse tipo, sabe? Inclusive, lá no pandeiro, eu vi muita coisa assim. Ô, Val, no caso também do conteúdo, a mulher tem mais facilidade para ver em conjunto, né? Um conjunto das coisas. E o homem tem mais facilidade para ver uma coisa específica, né? Juntando essas duas coisas, dá o generalismo. Agora, o processo todo é o casamento dos trafores de ambos os sexos. Sabe como é que é? Na pessoa só. E ela depois superar o sexo. Quer dizer, ela sai, junta e cai fora. Isso é impressionante você pensar. Agora, a evolução é isso. Aí, então, é que vem as minhas conversas lá, as minhas premissas, os princípios que eu falo. Constituir duplo evolutivo é a pessoa que vai procurar ajudar a outra a evoluir, independente de qualquer condição. Então, aí o processo de duplista fêmea ou macho, tudo ficou secundário, não interessa mais. Interessa é a assistência que está sendo feita. Uma pessoa que está mais próxima de você é a primeira que deve ser assistida. Então, muda tudo a situação. Entende? A condição é outra. Agora, você veja bem o que é. Por exemplo, você já vê a própria mim, que eu tenho acompanhado o caso de vocês. O que vocês mudaram mais foi em matéria de abordagem comocional dos fatos. Isso é que amadureceu vocês. Senão não teria. Então, a abordagem comocional era o que afundava e foi o que tirou vocês do buraco. É curioso, porque hoje em dia, quando eu convivo, né, com a minha família, agora mesmo eu passei uns dias no Rio, eu vejo o que antigamente me deixaria transtornada. As coisas mas hoje você superou. Isso é que eu chamo de sobrepairamento. Esse sobrepairamento é que leva a pessoa para a imperturbabilidade.
até um certo ponto, isso é uma imunologia, a para-imunologia. Você está entendendo o que eu falo? É a para-imunologia. Agora, vocês olham, você é a mesma a mim, mas a essência não é a mesma. Então, o processo todo é de mudança de essência. A conscienciologia chama muita atenção para isso, a mudança da essência. É o cerne, é a intraconscienciologia. Isso é impressionante. O Jarba também, nesses últimos tempos, mudou demais, a situação toda. Agora, ele é moço, tem muita coisa pela frente, eu tenho falado com ele, com a capacidade que ele tem, mas ele ainda precisa, ele também é do negócio da caixa de gordura. Ele tem que fazer força por causa da pochete que ele tem lá. Está fazendo a força nada. Agora, veja, é médico, a responsabilidade é dupla. O exemplo, né? Ó, como é que fica? A barra é pesada. Agora, ele é um pouco macroesplâncnico, o pai dele era assim. Então, não vai ficar nunca magrelo, bicicleta, magrelo. Eu nunca fui magra, professor, sempre fui, desde criança, eu sempre fui gorda. Pois é. Não, eu sei tipo bolinha. Bom, esse processo da comoção, como que é? Eu não entendi direito. Como que isso entrou e tira? O problema todo era a comoção insuspeitar. Aquilo não era bem estudado. Ô, Antônio, você vai ficar aí até o fim? Eu quero conversar uma coisinha com você hoje, tá? Por favor. Mas, olha, era um processo insuspeito. Aquilo estava camuflado. Não ficou muito explícito, nem para você, nem para ela. Agora, com o tempo, aquilo esclarece. Mesmo que você ainda não colocou o contexto na cabeça, já houve uma vivência teática de melhoria. Entende? Agora, eu estou falando agora o que é. Então, aí clareia tudo, fica tudo mais claro, se você não pensou nisso antes. Então, o problema é o comocionalismo e a psicossomaticidade. Ela foi eliminada. Toda a influência que havia diminuiu. Mitigou o processo emocional e tudo mais que havia. O instintual desapareceu praticamente. Agora, veja, a hora que acontece isso, o nível de lucidez e de racionalidade se expande de uma maneira absurda. É uma coisa meio paradoxal, porque a impressão que eu tenho às vezes é que antes eu me preocupava mais com os outros. Mas era uma preocupação. Mas de uma maneira heróica. Assim, de presta controle, atenção, você mesmo usou o termo. É assim do herói. Isso aí é terrível. Então, quando é assim do herói, você se preocupava com os outros para ficar por cima. Aqui, ó. É a soberba da história. E a ignorância da forma da a hora que você falou que desceu do sapato alto, mudou tudo. Você entende? A diferença é enorme. Hoje em Gente, dia... agora veja, isso é tão assim, matemático, tão aritmético, tão de soma e de divisão, tão clara, de diminuição, entendeu? Você para de controlar e você pode ajudar mais. É incrível isso. Agora aqui, já existe alguma coluna extrafísica do grupo da Conscienciologia? Vamos para lá após a nossa dessoma? A gente vai fazer força para indicar você para interlúdio, tá certo? Mas não precisa não, a turma tem muita relação hoje. Tem aumentado muito o processo do intercâmbio, interlúdio cognópolis. Você quer falar alguma coisa? No passado, namorei uma pessoa muito ciumenta que parecia enlouquecer com o descontrole de sua própria imaginação. Existe alguma relação direta da possessividade com a pré-derrota? É bom você falar. Olha, possessividade, mas essa é para você, hein? Falar de controle, não falei, bom, agora acabou. É para você. Essa pergunta veio a calhar. Veio a calhar, né? É uma coisa complicada, porque a pessoa que é controladora já está escrito no nome que ela se sente dona de tudo e de todos, né? Ela é responsável pelo andamento do cosmos. Quer dizer, a tendência dela, ela pode até disfarçar que ela não é assim, mas por dentro Então, a questão da dupla evolutiva
para a pessoa que é controladora é muito complicado, é quase uma impossibilidade. Então, realmente tem que trabalhar esse trafar, tem que ver qual é a sua parceira, né? Pelo que eu entendi aí. Tem que mostrar para ela de onde vem tanta insegurança, e eu espero que você também não dê margem, né, para que isso ainda aumente mais nela, porque às vezes não é infundado, é fundado. Mas, de qualquer maneira, fundado ou não justifica, né, a crise de ciúmes. Não ajuda ninguém isso. Então, é questão de ver, novamente, ir lá estudar por que vem, de onde vem, qual a origem de tanta insegurança. E também, eu vejo que tem muita coisa de romantismo, sabe, professor? Junto com a síndrome aí do herói, as coisas devem vir lá do amor cortês, lá de Carcassonne, sabe? Aquela coisa, vem um romantismo, sabe? Que então você espera. Então, quando a mulher tem esse tipo de expectativa, de sonho, de ilusão, ela é uma candidata à pré-derrota, porque ela não vai conseguir. Isso é ilusão, isso é ficção, isso não existe. Esse tipo de amor assim não existe. Ou se existir, não é saudável, né? Então, ela tem que tentar resolver isso, elucidar isso e entender realmente o que seria uma relação saudável para poder formar aí a dupla. Agora, me conta, você viu alguma revisão desse verbete, alguma coisa para fazer? Além da tributologia, não tem mais nada. Na voluntariologia, né? Que é o tem enfrentamento, não é isso? Não, esse da parafatologia eu vou pôr o combate aí para você. Agora, o que mais tem na voluntariologia? Na voluntariologia, está escrito autoenfrentamento, em vez de auto-enfrentamento. E a questão aí da heteroassedialidade, né? Só isso, tá? Nem muito erro tinha seu verbete dessa vez. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 91 assinaturas no livro de presença, 10 perguntas presenciais, 21 perguntas respondidas online, 51 votos presenciais, 13 votos online. Hoje temos 5 recados. Flávio, Vila Consciência, Telma, Acoplamentário, Márcio, Congresso de Inversão Existencial, Kátia, Prova de Magística e Neida, Debate do Domingo. E antes, Eliana vai falar sobre os amigos da Enciclopédia. Boa tarde. Nós queríamos convidar os amigos da Enciclopédia que tiveram suas assinaturas vencidas em janeiro, fevereiro e março, que, se puderem, renovar a sua inscrição. A novidade é que hoje ela pode ser feita com cartões Visa e Amex em até 12 vezes também aqui pelo CAEC e não apenas no site. Então, quem puder estar continuando, mantendo, né, a sua contribuição para a Enciclopédia da Conscienciologia e para toda essa estrutura, por favor, faça a sua renovação ou a sua adesão. Pode ser aqui no CAEC pelo telefone 45 35 25 26 52 ou diretamente pelo site www.amigosdaenciclopedia.com.br. Não, perdão, enciclopediadaconscienciologia.com.br. A gente aguarda, então, que vocês possam estar renovando suas assinaturas. Obrigada. Boa tarde a todos. Nós gostaríamos de reforçar o convite para os condôminos do Vila Consciência, que amanhã, domingo, nós vamos ter mais uma assembleia. Será a Assembleia Geral Ordinária, aonde nós vamos poder aprovar as contas do exercício passado, de 2010, e o planejamento financeiro do exercício deste ano de 2011. Inclusive, isso interfere nas taxas de condomínio, nas benfeitorias que os moradores vão querer ter nesse ano no condomínio, etc. Então, fica o convite para todos. O evento vai ser no Discernimento, às 15 horas, ou seja, depois da tertúlia, lá no Salão do Discernimento. Obrigado. Boa tarde a todos. Convidamos para participarem do próximo curso acoplamentário, que vai acontecer nesse mês de abril, entre os dias 15 a 17. A temática será o estado vibracional. E os EPICONs, professor Felipe Mansur e professor Leonardo Firmato. Importante frisar que esse é um curso sem pré-requisitos
E mais informações e inscrições na recepção do CAEC no telefone 45 3525 2652. Obrigada. Boa tarde a todos. Nós vamos fazer aqui uma breve divulgação sobre o Congresso Internacional de Serenologia e o 9º Congresso Internacional de Inversão Existencial, que vai acontecer do dia 23 ao 26 de junho de 2011, lá no Espírito Santo, no campus da Aracê. Então vai ser um evento que reúne as atividades, né, dos dois congressos. Teremos uma abertura, né, uma apresentação, professor Valdo Vieira, né, uma teleconferência, carreira intrafísica da Invexologia à Serenologia, apresentações de voluntariado na Cognopolita e Serenologia, e durante esse período de divulgação aí do evento, nós estaremos falando sobre várias apresentações que serão feitas. Todas as pessoas que têm interesse podem mandar e-mail para o cursos@sinvex.org ou ligar para a Sinvex. Hoje à tarde nós teremos atendimento lá, 45 2102 1406. Obrigado. Alô, 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 Cognopolitas, última chamada para a prova da imagística. Amanhã começa às 8 horas. As portas já estarão abertas a partir de 7h30. O Serenão deu a dica, nós estamos divulgando, agora é com vocês. Boa tarde a todos. Em nome da Repreendência, estamos convidando os tertulianos e tertulianos a participar amanhã, domingo, após a tertúlia, do debate em parceria da Repreendência com o CAEC. O local vai ser no salão anexo ao restaurante, antigo Salão das Tertúlias. Quem vai estar conduzindo o debate é a professora Tamara Cardoso André. E o tema será Relações entre Evoluciologia e Sociedade. Entre os tópicos debatidos estarão, por exemplo, quais as relações entre experiência e meio? Então, por favor, interessados compareçam ao debate amanhã. Estão todos convidados. O verbete eleito para amanhã é Anti-Adição, especialidade Autoconsciencioterapia, autor Luiz Antunes. Obrigada e boa tarde a todos. Todo mundo chama ele Luiz Fernando.